Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Isso, para nós é muito gostoso, é sempre um prazer que você esteja aí, que participe, né? Como nós conversamos aqui, converse com alguém do seu lado e espero que você goste. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas e questionamentos. É claro que nós vamos acabar entrando no nível espiritual delas, que nos importa mais, sabe? Porque nós fazemos uma caminhada de fé. Como cristãs, fazemos uma caminhada de fé nessa terra. E durante essa caminhada é muito difícil que não apareçam dúvidas, que não apareçam questionamentos, principalmente em tempos ruins. Isso. Porque quando está indo tudo bem, ninguém pergunta nada, né? E até quando está tudo bem, é um momento de desfrute mesmo, né? De aproveitar, porque certamente tempos mais difíceis virão, que a gente sabe que é cíclico. Como assim, passam os bons e passam os ruins, só que os bons passam mais rápido. E os outros mais devagar. Mas é assim, o nosso relacionamento com Deus, sabe? É assim, Deus está nos abençoando, então nós estamos em lua de mel com Deus, desfrutando. A gente raramente vai perguntar alguma coisa, né? Exatamente. Ou vai ter dúvida de alguma coisa. E também, se tiver alguma coisa a fazer, eu pelo menos, é agradecer. Quando estou muito feliz e recebo uma coisa, uma benção, aí você agradece, Senhor, muito obrigado, que maravilha, o Senhor é realmente fiel, gratidão. Que bom, né? Agora, a primeira dúvida, que aparece quando você não está bem, quando tem alguma coisa, qualquer coisa, ou ruim de sentimento, ou às vezes uma coisa bem real mesmo, uma doença, uma perda, uma morte, quando as coisas não estão bem, uma das primeiras dúvidas que aparece é justamente quanto à presença de Deus na tua vida. Isso. Você já começa a duvidar, será que Deus viu isso? Será que Deus está aqui? Né? Essa é exatamente. Nós estamos com um grupo de discipuladores, né? Nós estamos discipulando 3 moças bem legais e bem diferentes entre si. E foi exatamente isso. Elas querem se batizar logo, né? Daí ela falou: o que você acha que vai acontecer? Eu falei: é exatamente isso. Eu falei: o que você vai mais sentir é numa dificuldade, você vai falar, mas e Deus, não estou sentindo, onde é que Ele está? Porque enquanto você está se preparando para o batismo, você acha que vai ser tudo muito forte, que é um sentimento muito forte, né? Mas na hora que passa a calmaria... E é um desejo tão grande e tudo mais que quer mesmo. Isso, então, essa dúvida de que Ele está aqui é a primeira, é a das que mais forte, né? Mas também a gente sempre diz assim, será que nessa hora é normal você pedir, na hora que você está sentindo? Não é, porque se você não está sentindo, você recua, você não pede, né? Porque a gente pode falar, Deus, manifesta a tua presença, é uma oração que a gente pode fazer. Mostra-me, né? É pertinente. Sim. Agora, se você pede para manifestar, você precisa ficar muito atenta, porque Ele vai fazer de um jeito que Ele quiser, não é do seu. Exatamente. Né? Você pode se manifestar e você não está vendo. E você ignorar. Continuar não vendo. A Bíblia dá, assim, sabe, pode ser numa brisa, pode ser num arrepio, não tem a dor. Tem gente que fala, não tem nada correto. Tem sim, a Bíblia fala disso. Pode ser num arrepio, né? Pode ser num sentir, sabe? Porque para você perceber a presença manifesta de Deus, tem que ser com os seus sentidos. Com os seus 5 sentidos, eu já tive, exatamente. Então, as pessoas têm essa experiência. Então, uma das coisas é, eu não estou sentindo, eu tenho dúvida se ele está aqui, não. A gente pode orar pedindo, né? Agora, ficar atenta também. Mas qual é a dificuldade disso? É porque se você não está sentindo, você já não tem coragem nem de pedir, né? É como se você estivesse falando para quem? Para quem, exatamente. E principalmente, como a gente comentou, se for no começo da sua caminhada cristã, porque depois de um tempo, a gente até não está sentindo, mas você fala, não, Senhor, eu sei que você está aqui. Aí é um racional com a fé, né? O espiritual. Mas no começo da caminhada,
É bem difícil. Sabe, porque Deus não vai criticar as nossas dúvidas, a gente vai ler a Bíblia inteirinha, a gente vai ver os questionadores, os que duvidam, a gente vai ver com Tomé, né, como Tomé duvidou mesmo, falou, duvido, para eu acreditar, eu tenho que pôr a mão, eu tenho que tocar, e Deus vem e fala, então toca, então não recrimina. Agora, ele também dá uma orientação, ele falou, feliz é de quem acredita sem precisar de tudo disso, né? E subliminarmente, ele está falando, ainda bem que eu estou aqui para você tocar, vai que eu não tivesse. Pois né? Ia ficar com dúvida para sempre, para né? sempre, né? Mas eu acho assim, a gente precisa ter coragem, sim, de questionar, de expor nossas dúvidas, porque senão elas não vão ser esclarecidas. Sim, esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe e é o grande fator da sabedoria e de crescimento, é você eu gosto sempre assim de uma maneira elegante, ou se for numa hora de uma ira, mas assim, com sabedoria colocar isso para Deus, né? Porque tem aquela fala, porque vocês pedem, mas pedem errado, vocês oram, mas oram sem ter resposta. Então, eu acho que é legal a gente ter sabedoria na hora de colocar essas dúvidas, né? E a Bíblia nos convida a isso. Mateus 7, a partir do 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a Bíblia nos convida a trazer esses questionamentos, essas dúvidas, porque elas serão esclarecidas, sabe? Então, a gente vai ver hoje, aqui nessa nossa conversa, alguns tipos de dúvidas e como lidar com elas. Por exemplo, essa primeira que a gente falou, o fato de não sentir a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Deus não está perto de mim, Deus não se importa comigo. É uma dúvida, você está sentindo sozinha. Então, a gente vê assim, essa é uma situação, né? A gente está... Uma moça que ela estava passando por esse período. No natural, no real, na vida natural dela, ela estava vivendo um momento de solidão. Ela estava absolutamente sozinha, tá? Então, ela, no natural, porque essas coisas falam muito, natural, ela estava longe da família, a família não estava longe, ela não conseguiu fazer amizades no lugar que ela foi morar, a ponto de se sentir acolhida. Quer dizer, era um sentimento de solidão total, real, que ela sentia. Como é que ela ia, nessa comparação, se esse era o sentimento dela, tinha pessoas em volta dela e ela se sentia sozinha. Como é que ela ia sentir a presença de um Deus que, inclusive, é invisível, né? Então, a gente tem que analisar, às vezes, o motivo da nossa dúvida. E tem mais, a gente acompanha famílias, né, no grupo Fonte de Jacó, que às vezes eles estão na família e não sentem a família. Estão inseridos numa família que eles não pertencem a ela, não se sentem pertencentes a ela, a escola também não é um lugar agradável. Então, realmente, isso aí é muito sério. Então, se não tratar isso, também no natural, no espiritual, aí são os dois afetados. Os dois afetados. Né? Porque se a gente for olhar bem, você vai falar assim, nós estamos falando do relacionamento dela com Deus. Eu sempre digo, o problema não era com Deus, o problema era com ela e dessa natureza. Uma pessoa que se sentia muito sozinha e que não movia nada para sair da situação. Não se abria, não compartilhava, não buscava, né? Exatamente. Normalmente são pessoas machucadas, né? Que não, consequentemente, no natural, ou nos relacionamentos pessoais, estão deslocadas, que como você disse, que eles veem, que eles se relacionam. Imagine uma ligação com Deus que não vê. Né? Porque nós costumamos fazer essas associações, né? Por exemplo, em relação a um Deus que se diz Pai, essa paternidade de Deus. Se é uma pessoa que teve o pior modelo de pai aqui na Terra, é muito difícil ela aceitar com facilidade a paternidade de Deus. Como que vai haver esse relacionamento bondoso se aqui eu não vejo, não sinto e não tenho? Para fazer um parâmetro, para fazer uma ligação, né? Sabe? Só que a Bíblia
não só a Bíblia vai nos dar resposta para questionamento, e pessoas neste mundo também, pessoas estudadas, eruditas, tudo, sempre nos dão alguma resposta a respeito de coisas desse mundo. Mas tem um limite, sabe? Isso. Não tem ninguém que saiba tudo. Sim, não. Né? E achei bem legal, assim. E Deus, acho que ele também não revela tudo para uma pessoa só. À medida em que eu entendo, ou à medida do meu conviver e da minha capacidade de absorver, Deus se revela a mim de um jeito e se revela a você de um outro, ou da sua forma de entendimento, do que você precisa passar conforme o que ele tem para você aqui, né? E isso é muito bonito. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Então, nós estamos num processo de crescimento, de aprendizado, e nós vamos crescer de muitas maneiras. Ter respostas é uma maneira de avaliar crescimento. Não é isso que se faz em escola? Sim, né? sim. Eu quero avaliar o que você aprendeu. Né? Eu faço uma pergunta e você tem que responder, e eu vou dar uma nota se você respondeu da maneira correta ou não, né? Então, Jesus veio até nós somos cristãs, os 4 evangelhos vão falar de Jesus, né? E a gente pode se espelhar na maneira como ele viveu aqui, a personalidade dele, da maneira como ele resolveu as coisas, né? E ele era uma pessoa livre. E nós estamos falando de questionar e perguntar como uma liberdade do cristão. Isso, e ele sabe? Porque este é uma coisa assim meio complicada. Tem gente que acha que não pode questionar nada. Não. O relacionamento, quanto mais saudável e mais íntimo, né, você tem, onde você tem acesso à pessoa. E a pessoa te acolhe, né? Então, assim, se eu tenho acesso a perguntar a você e de uma maneira legal, né? Assim, se você me responde, eu te dou outra devolutiva. É a mesma coisa com Deus. A gente só vai ter essa intimidade de estar com Ele se eu consigo abrir meu coração de fato com Ele. E às vezes algumas questões, né? Senhor, tá assim, tá assado, tá desse jeito, o que você me responde? Me faz uma revelação disso, né? Eu sempre peço revelação das coisas. Pois nesse modelo que a gente está falando de Jesus teve um momento que ele esteve diante de um tribunal humano. Sim. Tá? Ele teve diante de pessoas que o acusaram, né? E ele estava lá, ele não estava se defendendo. E pessoas que perguntaram para ele, fizeram uma pergunta se ele acreditava mesmo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Eu vou ler o texto bíblico para você. Em Lucas 22, a partir do 67, diz assim: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus respondeu: Se eu vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se eu vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Esse aqui era um papel invertido, sabe? De pessoas realmente... Ele estava diante de juízes desse mundo e ele era o grande juiz. Quem devia fazer perguntas era ele. Foi no caso de Jó, que a gente lembra, né? Quando Jó quis tanto, eu quero fazer perguntas para Deus. Eu quero estar diante de Deus, perguntar tudo que eu tenho dúvida, para ele responder aos meus questionamentos. E Deus vem até ele e diz: quem vai te perguntar sou eu, né? Então, tem isso. Não era arrogância, nem de Deus e nem de Jesus. Não. É a realidade. A realidade. E eu acho que ali, subliminarmente, estava escrito assim: eu tive 3 anos pregando aqui, eu fiz coisas, fiz milagres, caminhei com todo mundo, estive no templo, falei da palavra. Se tudo isso não convenceu vocês, agora eu falar que eu sou, que eu não sou, vai convencer? Né? Não, ele foi muito claro. Ele disse: não adianta. Só acreditar no quê? No né? quê? Se tudo que eu fiz não convenceu, agora vai convencer? Então, mas é isso que nós vamos... Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já, porque na segunda parte nós vamos colocar essas coisas que podem nos ajudar com as dúvidas. A gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos,
Contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a gente prometeu para você que a gente vai agora colocar algumas coisas a respeito de quando a gente tem dúvidas, tá? Dúvidas daquilo que está escrito na palavra, dúvidas em relação a Deus, dúvidas de momentos que envolvem essa nossa espiritualidade, né? A nossa integridade, na verdade, corpo, alma e espírito, né? Coisas que nos ajudam. Então, a gente vai fazer listar, sim, fazer uma pequena lista daquilo que pode nos ajudar quando as dúvidas aparecem. Então, quando uma dúvida aparece, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser muito honesto conosco, ser honesto com a gente mesmo. Será que a dúvida que eu estou tendo é uma dúvida real? Ou então eu estou com isso na minha cabeça porque eu estou tentando encarar uma verdade que eu não vou gostar? Uhum. Não é uma bela possibilidade, né? É uma bela possibilidade. Você não dá conta da coisa, então você joga por uma dúvida que aí você que fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil você colocar isso com dúvida. É um subterfúgio, né? Então, você tem que ter essa honestidade e pensar, é dúvida mesmo ou só essa palavrinha eu gostei, um subterfúgio, né, que eu estou usando, né? Segundo, mas tem essa liberdade para duvidar, sabe? Porque quem não faz perguntas também não cresce. Também não cresce, não. Sabe, se você tem uma dúvida e guarda para você, como é que você vai resolvê-la? Tá? Exato. Tem uma coisa bem legal que eu gosto, que é uma carta ao jovem poeta, que ele fala isso muito. É do tempo da resposta. E assim, você pode até guardar, porque o Deus, o universo, a situação vem e te esclarece num dado tempo. E por isso que eu acho legal, é mais importante a pergunta do que a resposta, porque você fica com aquilo. Aí, às vezes, lá na frente, de uma outra forma, aquela pessoa... então é isso. Aquilo se encaixa no tempo oportuno. A gente sabe que tudo tem um tempo. Então, é importantíssima a pergunta. É importantíssimo você esclarecer a situação. Mas agora a resposta virá num tempo. Sim, num tempo. Né? O importante é você ter, como eu disse, a liberdade de duvidar. É para não reprimi-la. Isso, para não reprimir. Fingir que não existe essa dúvida, essa né? Essa é a pior situação, é você cortar essa possibilidade, porque daí você está cortando a possibilidade de crescimento, de entendimento emocional, de ampliar a sua capacidade de perceber o mundo, né? Outra coisa esse tem a ver também com o primeiro, com a honestidade que você tem que ter com você, é considerar o fato que você está duvidando com toda a franqueza. Você tem que olhar e falar assim, o que exatamente está me fazendo duvidar? Isso, será que você sabe qual é a causa certa? Sabe? Por que eu estou com dúvida? Aí você vai pensar, foi porque eu ouvi o fulano dizer. Então, você está com dúvida porque você ouviu uma conversa. Porque eu li isso em outro lugar, sabe? Ou eu estou com dúvida porque eu não vi isso no meu líder e me decepcionei com ele. Isso é muito importante, não é, Eliane? Você saber considerar o porquê da sua dúvida. E fundamental, porque tem pessoas que têm uma personalidade mais intuitiva. E tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais informativas, que se não vê, não está escrito. Mas tem gente que tem uma intuição muito aguçada do ambiente e das coisas, que ele vai, isso não... Sabe? Só de bater o olho, você vê que algo está fora. Então, essas perguntas, mas por que estou sentindo isso, né? Da onde vem? Tem uma expressão muito comum que fala assim, isso não está me cheirando bem. Aquilo exala a coisa assim que não está bem. Então, a pessoa tem que pesquisar mesmo. Mas da onde? O que é? Está certo? Porque pode ser uma intenção errada, né? Uma Queridos, quanto melhor você souber a causa da sua dúvida, maior chance você tem de resolver. Sim, perfeito. Sabe? Porque, às vezes, está se passando... Hoje nós temos rede social.
e a tua dúvida bateu porque você ouviu isso divulgado numa rede social. Isso. Aquela já é uma divulgação, é um corte daquilo que foi daquilo, que foi daquilo. Que está num contexto que era outro, ou é sabe? no mesmo. Então você precisa ter essa franqueza, sabe? Tem. Para você poder... Senão as respostas não vão te contentar nunca. Nunca. Né? E é o que a gente fala, um texto fora do contexto muda tudo, né? Então, você tem que estar... Outra coisa a respeito das dúvidas e questionamento é separar a verdade de comportamento, tá? Porque eu já tinha dito ontem, a gente estava falando sobre isso, eu disse assim, em relação às pessoas que se dizem cristãs e crentes, tem gente que tem preconceito porque tem crente que pensa que ele é o dono da verdade. Que aquilo que ele falou, aquilo que ele faz, sabe, é o correto. E as pessoas são manipuladas. Então, a sua dúvida vem porque você está olhando para o comportamento dele e não para a verdade da palavra. E duas coisas, o comportamento dele não bate com a palavra. Sim. Aí você fala, pô, realmente não dá, né? Sabe, queridos, o cristianismo, o cristianismo verdadeiro, ele é independente do comportamento de alguns cristãos. De alguns cristãos, exatamente. Sabe? Você precisa ir à fonte correta, saber, ter certeza. Então, é separar verdade de comportamento, porque daí você diz assim, não, a minha dúvida é porque eu frequento uma igreja onde... Aí você lista uma série de comportamentos que fazem você ter dúvidas. Não é por aí. Não é por aí. Sabe? Exatamente. Porque isso é quase que uma alienação, né? Você está num lugar e achar que só ali que vai estar a verdade ou que as pessoas ali estão realmente falando. Se você não checar com a palavra de Deus, se você não trouxer conversas com lideranças, né? Com pessoas entendidas, a gente fala dos anciãos, né? Então, assim, que podem checar essa informação, pode trazer respaldo. Isso é fundamental para o crescimento emocional, né? E para tirar suas dúvidas. E espiritual também, e para tirar as dúvidas. Uma das que eu acho mais importante a respeito na hora que você está tendo dúvida é tire a sua temperatura biológico-emocional. Em que situação essa dúvida apareceu? Verifique o seu estado emocional quando essa dúvida apareceu. Porque a primeira dúvida que a gente falou, Deus está aqui. Se o teu estado é esse mesmo, de solidão, fadiga, cansaço... Provavelmente você não sinta nem o afago do seu querido que vai lá te dar um oi, né? Nem nada. Imagine de Deus. Sabe? E eu digo biológico e emocional, porque às vezes é até uma crise hormonal mesmo, sabe? Os seus hormônios estão todos mexidos dentro de você, as dúvidas aparecem. Nós somos corpo, alma e espírito, sabe? Então, tire a temperatura disso tudo na hora que as dúvidas aparecem, sabe? Veja só, você está nessa condição hoje. Estou me sentindo sozinho, os hormônios fora do lugar, e eu junto um monte de coisa, estou tendo essa dúvida. Experimente trazer essa dúvida, né? No dia que você está se sentindo maravilhosa, que você está bem, que você está disposta. Veja a intensidade dela, a dimensão dela ser a mesma, muito, né? Com certeza, o cenário sendo outro, você é muito mais tranquilo, né? Tanto que tem já uma recomendação, assim, não tome decisões fundamentais na sua vida ou faça mudanças radicais na sua vida no momento em que emocionalmente você não estiver equilibrado. Porque você vai fazer uma decisão errada. Tirar. Outra coisa a respeito de dúvida, nós estamos elencando para você. Verifique se a dúvida que você está tendo em relação a Deus tem a ver com a sua visão pessoal do mundo. A gente já deu um exemplo bem comum assim. Por exemplo, a visão da paternidade de Deus. Isso. Se a visão que você tem de como é um homem, como é um pai na Terra, é muito ruim, foi péssima, você vai ter dúvidas a respeito da visão de Deus, da paternidade de Deus. Vai. Tudo aquilo que você tem de ideias absolutamente que saíram daqui, do natural, né, de famílias disfuncionais às vezes, de conceitos errados,
na hora que chegar com a verdade de Deus, você precisa, dentro dessas dúvidas, ver se você ainda não está apoiado em algum desses erros. Exatamente. Né? Porque tem coisas que nos machucam, que são crenças, né? Que a gente fala, tem crenças centrais e tem crenças mais periféricas, vamos dizer. Mas se as centrais realmente estiverem muito erradas, machucadas, e você com certeza vai ter valores e julgamentos errados, né? Outra coisa, nós falamos que dúvidas você pode tê-las, questionamentos você pode tê-los. Agora, eles não podem parar você. Não é porque eles existem, eles estão aí. Eles apareceram, ótimo, vá buscar a resposta. Isso. Busque ajuda de todo jeito. Você enfrenta e busca. Primeiro, você pode fazer isso sozinho. Pode sim. Pode, sim. Eu estou dizendo que pode, porque se eu posso, você pode. Mas, às vezes, não. Vamos supor que se ela está de baixo, mas tem um monte de gente para ajudar, sabe? Porque a leitura da Bíblia, né? Eu gosto de ser desafiada. Eu, quando eu não era nem ainda, quando eu não tinha aceitado Jesus com a compreensão e integridade que eu precisava aceitar, eu só estava lendo a Bíblia, eu fui desafiada a fazer isso. Eu tinha um monte de perguntas. Eu tinha pergunta a respeito de tudo, não era só a respeito de Deus. A respeito de quem eram os crentes, o que eles faziam, o que era a religião. A gente tem perguntas e questionamentos, né? Uhum. E eu disse assim, tem resposta para isso na Bíblia? Né? Eu, a princípio, quando eu perguntei para a pessoa, me deu o endereço, capítulo e versículo. Ela só me disse, tem sim, procure. Uau! Eu fui desafiada e eu fui achar, né? Porque tem, se você procurar com esse desejo e tudo mais, tua dúvida está apoiada no quê? Pegue palavras, joguem lá no buscador. A Bíblia tem a maneira de você buscar, né? O buscador vai aparecer, se você pegar a palavrinha, qual é a minha dúvida? É a respeito disso, jogue a palavra lá, vai aparecer todos os versículos do Velho Testamento, do Novo, se tiver, na Bíblia está lá. Certamente. Comigo realmente aconteceu isso. E é incrível como vem. Eu tinha uns questionamentos quando eu era mais moça também. E aí eu fui, assim, eu nem precisou conversar. Eu cheguei lá, estava lá, falei, nossa, e aqui? Aí que ele só foi, nossa, está aqui. Quando você busca de coração e pede ajuda do Espírito Santo que está em você, vai ajudar, isso sabe? Que eu ouvi esses dias, assim, e se a gente puder ajudar, né, assim, no sentido... Teve um questionamento, alguma coisa uma emoção, ou algo que você não saiba, vá a Deus em oração, fique quietinho e tente saber disso, porque vai vir. Se não vier, ou se o comando de Deus for, procure alguém, vá conversar com aquele outro, Deus te orienta. Sim, você vai ter orientação de Deus, com certeza. Ele não deixa sem resposta, né? É verdade. Queridos... É o que a gente tinha para você hoje. Passou muito rápido. Passou muito rápido, a gente não chegou a falar de tudo que a gente gostaria, mas eu acho que ajudou bastante. Ajudou a nós, ajudou você. A gente convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.